Este vídeo é parte integrante das comemorações dos 470 anos da fundação da Vila de São Paulo de Campos de Piratininga. Ele é também parte integrante do acervo da Biblioteca Legiões de Apolo. Arquivo número 306, nos Passos dos Bandeirantes, Porto Feliz, às margens do rio Tietê. Primeira parte. Estamos hoje percorrendo os caminhos do nosso sertão paulista, conhecendo um pouco da fantástica cidade histórica de Porto Feliz. Neste ano, a cidade de São Paulo de Campos de Piratininga completou 470 anos de sua fundação e nada mais justo e necessário para nós do que comemorar esta data, procurando sempre entender o grau de sua importância e complexidade para nós que em lentos passos procuramos em tempo livre estudar e conhecer melhor toda esta grandeza soterrada nestes tempos de obscuridade ideológica e também política. Estamos hoje para as bandas da cidade do interior paulista de Porto Feliz, epicentro histórico de grande magnitude para compreender o processo de povoamento dos sertões desconhecidos, fatos decisivos que formaram a nossa gente na sua grandeza e beleza. O centro histórico de Porto Feliz consiste nos arredores de sua igreja matriz. Estamos caminhando aqui nos arredores do Jardim Central, contemplando os seus espaços físicos, procurando os vestígios dos passos dos bandeirantes e tropeiros que se embrenharam por esses locais. Por volta do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1693, nas terras do proprietário paulista Antônio Cardoso Pimentel, bem próximo às margens do rio Anhembi, hoje também conhecido por rio Tietê, em uma região toponímica onde os índios nativos da terra diziam que as araras daqui bicavam e comiam areias de paredões salitrosos, que ficavam bem próximos às margens do rio Tietê. Foi somente no ano de 1719, com a descoberta das minas de ouro do Mato Grosso e em Goiás, no ano de 1725, pelos paulistas mais rudes, que a história deste lugar se avultuou e se projetou decisivamente para ganhar a sua importância devido a um porto estratégico do rio Anhembi, um espaço adequado às margens do rio, que serviria de partida decisiva de muitos homens rudes em busca de riquezas. Boa tarde aos amigos aqui do canal Legiões de Apolo. Hoje a gente fez aqui uma incursão para os sertões paulistas e viemos conhecer a cidade de Porto Feliz. Estamos passando pela cidade, conhecendo o seu centro histórico, aqui na Praça Central, em frente da Matriz Católica, da igreja, onde se impõe aí de uma forma bastante elegante a sua arquitetura. Ao fundo aqui vocês já podem aí contemplar no vídeo a arquitetura desta igreja. Não vai dar para a gente apresentar a parte interna porque ela está fechada, e tem os horários da missa que aí ela vai abrir nos horários mais adequados, que não é agora. Então hoje a gente está de passagem, a gente só está mostrando rápido aqui mesmo as imediações da Praça Central e contemplando um pouquinho também a arquitetura da igreja aqui no centro da cidade aqui de Porto Feliz. Hoje Robson Dante está com a gente e vai nos mostrar também algumas coisas interessantes que ele se propôs nos trazendo aqui para apresentar ao canal. Ok, Robson? É isso mesmo? O que você vai mostrar para a gente hoje aqui?
Então, primeiramente, os meus cumprimentos aí aos entusiastas do canal. Então, eu trouxe você aqui hoje para a gente fazer um apanhado geral aqui da parte histórica aqui da cidade, porque essa cidade é uma cidade que tem muita tradição histórica, entendeu? Aqui no interior do estado de São Paulo. Isso daqui, bem dizer, de acordo com as minhas pesquisas, é um baluarte da civilização dos tropeiros que vieram dessas regiões aqui no passado, e a partir desse porto eles desbravaram outras regiões, não só aqui do estado de São Paulo, mas de outros estados também, principalmente do lado lá de Mato Grosso, Goiás, que aqui era o porto que era o baluarte deles, para eles conseguirem chegarem até essas regiões auríferas. E eu vou mostrar para vocês aqui o Parque das Monções, que era um porto que tinha aqui, que é a partir desse lugar que eles desbravavam essas outras regiões do país, né? Na época da colônia e do império, principalmente nessas épocas. Ok, então a ideia é essa. Então, pessoal, a ideia é essa. A gente vai estar então indo para o Parque das Monções, onde o Robson vai nos mostrar a beleza do parque, e a gente vai chegar até as margens do rio Tietê também. Vamos ser breve nesse espaço aqui, para a gente poder ter mais tempo de discorrer do tema lá embaixo no parque, ok? Então, por enquanto é isso. Valeu! Então, pessoal, como eu falei, nós estamos aqui no Parque das Monções. Ele está numa distância de cerca de 3 quarteirões daquele lugar que nós estávamos, que é a Praça da Matriz, aqui da cidade de Porto Feliz. E agora, adentrando aqui ao parque, a gente vai discorrer as principais características aqui da localização, entendeu? Conforme eu já falei agora há pouco, a respeito das monções e também como entreporto para o desbravamento dos sertões dos outros estados aqui do Brasil. Isso na época colonial e também no Império. Então a gente vai estar discorrendo, vai estar entrando aqui agora para mostrar lá a parte de baixo para vocês aí, que são as margens do rio Tietê. Entramos agora aqui dentro do Parque das Monções aqui em Porto Feliz. Estamos então contemplando a natureza do parque, a beleza, tudo aquilo que ele pode oferecer ao turista. Lembrando que a gente está nos sertões do estado de São Paulo, na região de Porto Feliz aqui, o epicentro dos bandeirantes, desses heróis desbravadores aí, não só do estado de São Paulo, como também de boa parte do território nacional. Então a gente se deslocou para cá, para os sertões, para a gente fazer esta incursão aqui contemplativa, partindo então aqui do epicentro dos bandeirantes aqui nos sertões, cidade de Porto Feliz. Estamos conhecendo então aqui as peculiaridades do Parque das Monções aqui, do qual Robson Dante está nos agraciando e mostrando pra gente aí toda a beleza dos nossos heróis aí, bandeirantes, tudo aquilo que eles deixaram de melhor para o estado de São Paulo e para o Brasil.
Parque das Monções, 100 anos. Sejam todos bem-vindos. No passado, os índios que habitavam essas regiões longínquas de sertões pertenciam ao tronco dos Guaianazes e eram então os mais antigos destas terras, demarcadas em mapas mais arcaicos como sertões desconhecidos. Estamos conhecendo hoje o Jardim das Monções e estamos indo agora em direção às margens do rio Tietê, que no passado serviria de ponto de partida decisivo de muitos homens rudes de sertões em busca de riquezas deste novo Eldorado. Aqui, os bandeirantes fizeram a história ganhar a sua máxima expressão, trazendo um movimento intenso de tropas e de progresso necessário a toda esta região. Estamos diante de um monumento histórico de grande valor para nós, do ponto de vista artístico e também estético. No ano de 1920, o escultor Apolíneo Italiano Amoedo Zani executou o monumento dedicado aos bandeirantes e monçoeiros. E neste mesmo período, a estética ideal deste parque também foi concluída com a inauguração de sua escadaria monumental. Em seus alicerces, subindo em colunas clássicas, foram usadas blocos de granito em arcos plenos, do qual já contemplamos na entrada deste parque. De fato, este é um parque temático que foi ganhando a sua forma histórica ideal, recebendo equipamentos e se enriquecendo esteticamente, sempre com novos atributos ligados à história deste lugar. A parte superior deste monumento é formada por uma coluna rostral, toda edificada em mármore rosa, com uma esfera armilar, símbolo das grandes navegações portuguesas. O monumento foi inaugurado no ano de 1920 e esteticamente foi todo idealizado baseado em fontes históricas primárias pelo Heródoto Paulista, o nosso historiador Afonso de Scragnoli Toné, que foi a maior autoridade em história do Museu Paulista de São Paulo. O monumento apresenta também 3 placas de bronze representando os momentos importantes da história dos bandeirantes nesta localidade. Bom, galera, a gente está então explorando o parque e descobrindo aí suas peculiaridades, suas faces. Cada pedaço do parque, cada parte tem aí a sua história e a parte para ser contemplada. Como a gente está em época de final de ano, começo de ano, essa transição entre o Natal, fim do ano e o começo do ano, né, de janeiro de 2024, a gente está contextualizando também a parte religiosa, claro, não tem como fugir disso. Ao contrário, a gente contextualiza hoje aqui também mais um presépio. Olha que interessante, aqui também temos peças de um presépio, contextualizando também aquele vídeo que já está aí no canal de Aparecida do Norte, do qual eu mostrei não só o caminho dos Romeiros lá, né, o caminho do Rosário, Vila dos Romeiros, né, onde tinha um presépio itinerante, como também na parte do caminho do Rosário, uma parte desse presépio também permanente lá. Isso foi mostrado num vídeo de Aparecida do Norte, vocês podem conferir aí, são vídeos mais recentes, do final do ano de 2023. E aqui a gente está vendo também no Parque das Monções, um presépio também bem legal, tradicional, bem antigo, num parque público, com peças quase na proporção do tamanho, não um tamanho natural, mas bem assim, um tamanho legal, né, bem expressiva. E essas peças então representam aí o nascimento de Jesus Cristo aí, que é o que se comemora no Ocidente aí no Natal.
É importante destacar aqui neste arquivo que não podemos perder de vista a marca transcendental da fé católica apostólica romana por esses sertões paulistas, também marcadas não só por igrejas e capelinhas à beira de estradas, mas também por devoções a santos e ícones católicos com símbolos representando todas as festas mais populares da cristandade. De alguma forma, essas são as heranças deixadas pelos jesuítas da Companhia de Jesus, que em uma nobre missão contra-reformista obtiveram vitória lusitana na parte sul do Novo Mundo. Confiram aqui os arquivos sobre a fundação da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga em visitação ao pátio do colégio e à igreja Anchieta, além do museu e a cripta dos jesuítas, no centro da cidade de São Paulo. Confiram quando tiverem um tempo esses arquivos mais antigos e não esqueçam de deixar neles também o seu like para fortalecer este canal. Bom, galera, então a gente chegou aqui às margens do rio Tietê, aqui em Porto Feliz. A gente tem que contextualizar e pontificar também que esse local aqui é um local histórico. Ele foi retratado em muitas telas, em altos relevos, por muitos artistas, porque esse local aqui era de grande movimentação de cargas, de tropas, de encontros, de grandes proporções. Então, como que isso acontecia? No primeiro momento, os bandeirantes eles partiam lá da cidade ou da vila, mais preciso, né? Vila de São Paulo de Campos de Piratininga. Então o que acontecia? Eles organizavam as tropas, as bandeiras, no centro da vila de São Paulo de Campos de Piratininga, passavam pelo Mosteiro de São Bento, aonde Frei Gregório Magalhães dava a bênção campal, com a missa campal também para abençoar aquelas tropas, aquelas bandeiras. E após a missa e a bênção do Frei Gregório Magalhães, as tropas saíam então para os desbravamentos aí dos sertões. Lembrando que isso não acontecia do dia para a noite, ao contrário, isso era feito de uma forma bem pensada, bem planejada e gradual. Os bandeirantes eles tinham toda uma estratégia para ganhar os sertões. Para isso, eles adquiriram bastante conhecimento adquirido pelos índios que já estavam aqui, os silvícolas. Então, os silvícolas da terra, que já conheciam os caminhos, as picadas, esses piabirus menores. Então, esses índios é que passavam as informações a esses bandeirantes para que eles pudessem ganhar os sertões. E qual seria o melhor caminho para vir de São Paulo de Campos de Piratininga para o sertão do interior? Através do rio Tietê. Então eles ganhavam lá, eles saíam de lá, da onde hoje é a ladeira Porto Geral, atrás do Mosteiro de São Bento, ali naquele pedaço, naquele miolo ali onde é o Mosteiro de São Bento hoje, ali bem próximo existe a ladeira Porto Geral, e lá naquele local era um antigo porto, que era do rio Tamanduateí. Ali é várzea do Tamanduateí. Então eles navegavam do rio Tamanduateí até uma bifurcação lá junto com o rio Anhangabaú. No encontro desses dois rios, o Anhangabaú com o Tamanduateí, esses dois rios então iam desaguar no rio Tietê. E a partir de então eles ganhavam navegando no rio Tietê, que é um rio bem maior e mais caudaloso, e aí eles ganhariam então os sertões. Então o caminho a priori que eles faziam era por água, tá? Então eles navegavam pelo rio. Claro que o rio é sinuoso, é extenso, e naquele período ainda não era poluído, enfim, o rio era muito rico de peixes, a água muito limpa, e então era como se fosse um cartão postal de época de um verdadeiro paraíso
para os paulistas. Isso é bem interessante. A língua que os bandeirantes falavam não era exatamente a língua que a gente fala, a língua portuguesa, mas eles usavam uma maneira bem interessante de se comunicar com os índios, baseado também nos ensinamentos dos jesuítas, que é a língua Inhangatu. A Inhangatu era a língua oficial dos paulistas, porque não era nem uma língua exatamente tupi e também não era exatamente uma língua portuguesa, mas talvez, provavelmente, uma fusão dessas duas línguas que davam o Inhangatu. Então essa língua era uma maneira, um facilitador para se comunicar com os povos de índios que já estavam aqui. Então eram eles que, de uma certa forma, então, através desse tipo de comunicação, que facilitaram essa abertura para os sertões. Estou aqui com o Robson Dante e ele também vai falar um pouquinho agora da importância desse lugar, através dos seus estudos, né? E explanar um pouquinho mais isso que eu estou falando aqui para vocês agora, não é mesmo, Robson? É isso daí mesmo. A gente está aqui nas margens do Rio Tietê, conforme você mesmo falou, e aqui dá para a gente ter uma ideia de como que era toda aquela movimentação naquela época, dos bandeirantes que chegavam até esse local aqui vindo da então vila de Campos e Piratininga, né, que era São Paulo, e eles chegavam aqui, descansavam, né, e planejavam toda aquela expedição que iam levar eles a desbravar outras regiões aqui do país, conforme eu expliquei agora há pouco, que é o que hoje em dia é conhecido como Mato Grosso, né, Cuiabá, e também as regiões de Goiás, Tocantins também, mas era deste local, as margens deste rio, do Rio Tietê, que eles planejavam e executavam toda aquela dinâmica que era a expedição a essas regiões, entendeu? E como nós estamos aqui falando dessas coisas, eu devo citar uma obra que como eu já estive aqui há muitos anos atrás, eu li essa obra, eu não pude deixar de lembrar desse lugar, que é a obra Os Irmãos Leme, do escritor tatuiano Paulo Setúbal. Então quem lê aquela obra vai ter uma ideia de como que era toda essa dinâmica da exploração aurífera que existia nessa região aqui. Não, a exploração aurífera propriamente não era nessa região, mas essa região servia de entreposto do transporte do ouro dessas regiões de Cuiabá, no Mato Grosso, em Tocantins, em Goiás, para essa região aqui de São Paulo, que posteriormente era levado até aos portos do litoral, para ser levado para Portugal, né? Que era cobrado os impostos, um imposto chamado de o quinto, que devia ser levado para a realeza de Portugal naquela época, no século 17, 18 e início do século 19 também, até antes da proclamação da independência do Brasil. Então aqui a gente está num lugar que remete toda essa dinâmica aí da exploração do interior do Brasil, principalmente nessas regiões do centro-oeste, né, no caso. Não parece ser uma coincidência que, estando nós às margens do rio Tietê, evocando a história das histórias dos homens mais rudes de São Paulo antigo, ao citarmos o poeta ilustre Paulo Setúbal, da cidade do sertão de Tatuí, eu, em particular, tenha encontrado a carcaça de um tatu do mato, morto às margens deste rio caudaloso. A cidade de Tatuí, conhecida no passado como a Terra dos Tatus, foi o berço do ilustre poeta e historiador, que desenvolveu meticuloso trabalho escrevendo com afinco e muito talento apolíneo sobre a saga dos homens gigantes do sertão, onde historiadores de calibre também desenvolveram um excelente trabalho historiográfico que nos dias atuais, narrativas ideologicamente tacanhas tentam a todo custo soterrar
os feitos de lutas e de combates por estes bandeirantes, referindo-se a eles como se fossem homens equivalentes aos líderes medíocres que os mesmos falsificadores promovem, onde o resultado para os nossos tempos é extremamente catastrófico. Segundo o ilustríssimo historiador, senhor Tito Lívio Ferreira, são os bandeirantes paulistas que têm dado ao mundo todo as maiores provas de obediência, fidelidade e muito zelo ao seu rei de Portugal, pela sua pátria e pelo zelo do seu reino. Bom, como o próprio Robson Dante já citou, o poeta, o ilustre escritor de Tatuí, Paulo Setúbal, foi este poeta dos sertões que trouxe à luz, através da sua literatura e do seu talento artístico e de escritor também, toda a saga e todo o histórico dos bandeirantes, revelando a verdadeira história com as suas nuances. Não só de glórias, mas de triunfos, mas também de conflitos. Então é o poeta Paulo Setúbal de Tatuí que vai fazer essa abordagem de uma maneira genial, e através de suas obras, são vários livros que ele publicou, de vários assuntos, mas entre esses assuntos em especial, como o próprio Robson Dante já citou, Os Irmãos Leme. Isso é uma obra, é um clássico da literatura paulista. Não só eu, mas o Robson também temos exemplares em nossas bibliotecas particulares, e já nos debruçamos nesta obra, já lemos esta obra, pontificamos, debatemos sobre ela. É uma obra muito rica em detalhes, em nuances. Bom, então, como a gente estava falando sobre a obra de Paulo Setúbal, Os Irmãos Leme, que é uma obra escrita na cidade de Tatuí, então é muito interessante evocar a obra de Paulo Setúbal novamente, lembrando que já existem vídeos falando do poeta Paulo Setúbal, exaltando a sua obra, mostrando o Museu Paulo Setúbal em Tatuí, aonde há todo um contexto também bandeirante e também tropeiro, ok? Quero citar aqui pelo menos 3 obras do Paulo Setúbal que vão contextualizar com esse Porto das Monções aqui em Porto Feliz. O Ouro de Cuiabá, que é uma obra muito bacana, onde ele conta a saga da descoberta das minas de ouro, dessas tropas que vão para o sertão. Ele cita o nome dos grandes bandeirantes, aí, dos pioneiros, né? Cita o nome de cada um e o contexto que eles estavam envolvidos historicamente falando. Além da saga dos bandeirantes do Ouro de Cuiabá, ele também tem um outro livro que é falando do Fernão Dias, que era um bandeirante que descobriu as minas, as pedreiras, né, onde haviam as esmeraldas também, né, que é a bandeira de Fernão Dias, que é o nome do livro. Então, na bandeira de Fernão Dias, Paulo Setúbal também discorre, falando da questão aí do bandeirante Fernão Dias. O Robson está aqui comigo, empunhando aí o estandarte Legiões de Apolo, e vai estar sempre pontificando conosco aí esse tema, ok? Tudo que estamos citando aqui são pontificações bem resumidas, contextualizando os temas com os lugares visitados por nós. Mas se vocês quiserem maiores detalhes, com um aprofundamento mais específico, vocês vão precisar ler essas obras: Os Irmãos Leme, O Ouro de Cuiabá e A Bandeira de Fernão Dias, do poeta Paulo Setúbal. Acrescente-se a essas obras um clássico em 3 volumes intitulado História das Bandeiras Paulistas, do ilustríssimo historiador Afonso de Scaglioli Toné. O Setúbal, né, ele era daqui, ele viveu uma época aqui na cidade de Tatuí, que não é muito distante desse local aqui, né? Aqui é tudo na mesma região Sorocabana, né?
Então Paulo Setúbal ele escreveu esses romances históricos aí de grande valor cultural, como você mesmo me explicou aí. Eu também tenho várias obras dele na minha humilde biblioteca. Sempre quando tenho tempo leio alguma coisa dele também. E é isso daí mesmo que você falou. Ele sabe contextualizar muito bem as obras deles, os livros deles, os romances deles aqui com a história aqui da região. Ele tem como plano de fundo, conforme eu citei mesmo os irmãos Leme, tem como plano de fundo toda essa dinâmica dos bandeirantes, da exploração de ouro aqui no Brasil nos séculos passados. O que faz dele um escritor de primeira magnitude, aqui não só no cenário paulista, mas como nacional também, né? Que ele morou uma época aqui nessa região, então ele conhece muito bem a história aqui da região, aqui do estado de São Paulo. E agora a gente vai estar indo agora em outras regiões aqui do entorno aqui do Rio Tietê, uma cidade aqui de Porto Feliz, né? Uma cidade muito interessante, diga-se de passagem. Acabamos de apresentar a primeira parte do arquivo Nos Passos dos Bandeirantes, explorando e conhecendo os arredores de Porto Feliz, às margens do Rio Tietê, no Parque das Monções. Aguardo todos vocês para o próximo vídeo. Até lá!